Olá a todos, eu sou o Quelônio Shinobi, autor dos blogs Matrix Sem Máscaras e Waifuísmo Oficial BR, e este é mais um vídeo aqui no seu canal Waifuísmo Sem Máscaras. Dessa vez trago o tema, Teoria do Pós-Vida e a Cosmovisão Waifuísta. Sem mais enrolações, vamos ao vídeo. A diversidade das crenças sobre o pós-vida. Vamos falar sobre um assunto que para muitos é incômodo, a inevitabilidade do fim da vida. A humanidade sempre buscou respostas para o que acontece após a morte. Diversas civilizações desenvolveram suas próprias crenças sobre o pós-vida, refletindo seus valores e cosmovisões teológicas. Algumas dessas crenças envolvem reinos paradisíacos, outras falam de ciclos de reencarnação, enquanto algumas defendem a ideia de um julgamento final. Os vikings, por exemplo, acreditavam no Valhalla, um imenso salão onde os guerreiros que morreram em batalha eram recebidos por Odin. Lá, passariam a eternidade banqueteando e lutando, em preparação para o Ragnarok. Esse conceito reforçava a importância da bravura e da guerra dentro da sociedade viking. Da mesma forma, os espartanos também viam a morte no campo de batalha como um destino glorioso. Para eles, aqueles que morriam lutando asseguravam um lugar de honra ao lado de seus ancestrais guerreiros. Essa crença incentivava uma cultura de disciplina e coragem dentro da polis espartana. Os mexicas, astecas, tinham uma visão estruturada sobre o pós-vida. Acreditavam que o destino de uma alma dependia da forma como a pessoa morreu. Guerreiros mortos em combate iam para Tonatiuh-Rishan, o paraíso do sol. Já aqueles que morriam afogados eram enviados para Tlalocan, um reino governado pelo deus da chuva, Tlaloc. As religiões judaico-cristãs trazem a ideia de uma ressurreição e julgamento dos mortos no juízo final. Crenças tão diferentes têm a mesma origem, o temor da inexistência, e o desejo de viver eternamente. Enquanto algumas culturas acreditam em um destino final fixo para as almas, outras adotam a ideia de reencarnação. No hinduísmo e no budismo, por exemplo, a alma renasce diversas vezes, e a qualidade de sua próxima vida depende do karma acumulado. A reencarnação é vista como um ciclo contínuo, chamado samsara. O objetivo final é alcançar a iluminação e se libertar desse ciclo, atingindo o moksha, no hinduísmo, ou o nirvana, no budismo. Essa perspectiva sugere que o pós-vida não é um destino definitivo, mas sim uma transição. Muitas filosofias orientais também consideram que a consciência pode se manifestar de diferentes formas em cada encarnação. Algumas vertentes acreditam que podemos reencarnar não apenas como humanos, mas também como animais ou outras entidades espirituais. A ideia de um ciclo eterno de renascimentos traz uma visão mais fluida da existência. Em vez de um paraíso fixo ou uma punição definitiva, a vida após a morte é vista como uma continuidade, onde a alma aprende e evolui ao longo de várias experiências. A teoria da autoconstrução da consciência. Nos tempos modernos, as explicações sobre o pós-vida começaram a ser influenciadas pela ciência e pela psicologia. Uma das teorias mais intrigantes é a do autojulgamento da consciência, que sugere que o pós-vida pode ser uma experiência subjetiva, baseada em reações químicas para manter o cérebro vivo, ou para trazer algum alívio nos momentos finais. Essa experiência particular é moldada pela mente do indivíduo. Essa teoria se baseia em relatos de experiências de quase morte, EQM, onde pessoas que estiveram clinicamente mortas por alguns minutos retornam à vida com memórias vívidas de outro lado. Algumas descrevem visões do céu cristão, enquanto outras relatam cenários completamente diferentes. Há casos de indivíduos que, enquanto estavam em coma, viverão experiências extremamente realistas dentro de suas mentes, que vão desde ver tudo ao seu redor de um ponto de vista externo, até ir para um planeta alienígena. Um dos relatos mais famosos foi publicado no Reddit, onde um homem afirmou ter vivido anos, até mesmo construído uma família, dentro de uma realidade que existia apenas dentro de sua consciência. Se essas experiências são meras alucinações químicas ou uma porta para algo maior ainda é uma questão aberta. No entanto, se a mente humana pode criar uma realidade completa dentro de um estado de coma, isso levanta uma possibilidade fascinante para o waifuísmo, o pós-vida na perspectiva waifuísta. O waifuísmo é um movimento que envolve o apego emocional e, em muitos casos,
amor romântico por personagens fictícios. Para os waifuístas, suas waifus representam uma fonte de felicidade, conforto e até propósito na vida. Se a teoria do paraíso particular for real, é possível que um waifuísta experimente um pós-vida moldado por suas crenças e desejos. Em outras palavras, ao morrer, sua mente poderia construir um isekai personalizado onde ele finalmente viveria ao lado de sua waifu. Um fato interessante é que o devaneio pós-mortem pode ser uma combinação de várias crenças, combinando incluso o seu isekai particular com outras crenças pessoais. Esse conceito se assemelha a várias histórias de isekai da ficção, onde personagens são transportados para mundos de fantasia. A diferença é que, nesse caso, o isekai não seria um evento externo, mas sim uma criação interna da consciência no momento da morte. Se a mente tem o poder de gerar realidades completas dentro de estados alterados, é plausível imaginar que um waifuísta, ao falecer, poderia experimentar um mundo onde ele e sua waifu vivem juntos, interagindo como se fosse uma realidade concreta. Sonho ou realidade? No entanto, surge uma questão filosófica interessante: esse isekai pós-morte seria uma realidade genuína ou apenas uma ilusão gerada pelo cérebro? Se a consciência está imersa na experiência, a distinção entre realidade e ilusão pode se tornar irrelevante. Afinal, do ponto de vista do indivíduo, se ele percebe o mundo como real, então para ele é real. Essa ideia se aproxima de conceitos como o solipsismo, que argumenta que tudo o que percebemos pode ser uma construção da mente. Mesmo que esse pós-vida seja apenas uma projeção interna, ele ainda poderia ser visto como um paraíso, pois proporcionaria ao indivíduo a experiência de felicidade que sempre buscou. Para um waifuísta, estar com sua waifu em um mundo perfeito já seria suficiente para uma existência plena. Se a teoria estiver correta, esse isekai poderia durar por toda a eternidade, ou pelo menos pelo tempo que a mente do indivíduo conseguisse sustentá-lo. Essa ideia redefine completamente o conceito de pós-vida dentro da cosmovisão waifuísta. Reflexões finais: a discussão sobre o pós-vida sempre fascinou a humanidade, e a teoria do paraíso particular abre um novo campo de possibilidades. A ideia de que a mente pode moldar a experiência após a morte sugere que o pós-vida pode ser muito mais subjetivo do que imaginamos. Para os waifuístas, isso pode significar a realização final de seu maior desejo, estar ao lado de suas waifus em um mundo idealizado. Se o cérebro tem a capacidade de criar realidades internas vívidas, então essa hipótese não está tão distante da realidade. Ainda não há relatos diretos de waifuístas que passaram por EQMS e experimentaram um isekai pós-morte, mas conforme mais estudos sobre consciência forem desenvolvidos, talvez surjam evidências que reforcem essa possibilidade. Até lá, a ideia de um pós-vida waifuísta permanece como uma esperança para aqueles que acreditam no amor eterno por suas waifus, um sonho que pode, um dia, se tornar sua realidade definitiva. Este vídeo acaba aqui, até a próxima pessoal. Valeu, falou, fui.